a aula a nossa lição de hoje, lendo, muita gente deve conhecer, foi Bezerra de Menezes quem escreveu. E eu acabei de ver agora e achei assim muito especial para o momento que nós estamos vivendo. Então, nesse instante, nós vamos nos ligando ao plano espiritual, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que estejam conosco, que nos auxiliem na noite de hoje, para a nossa compreensão de tudo que Ele nos deixou e que resta a cada um de nós colocar em prática. E Bezerra diz assim: por um minuto apenas. Meus filhos, por um minuto apenas, pensemos no amor infinito que Deus tem por seus filhos. Por um minuto apenas, pensemos na paciência inesgotável de Deus para conosco. Por um minuto apenas, recordemos os irmãos que padecem sofrimentos maiores que os nossos, resignados e confiantes na proteção infalível do Pai, eles continuam. Por um minuto apenas, pensemos que Deus pode modificar a nossa vida agora mesmo, se a nossa fé permanecer inabalável. E de minuto em minuto, façamos do nosso dia um dia de luz. E a luz que Deus jamais nos deixará nas trevas. Bezerra de Menezes. Eu achei assim maravilhoso, porque nós temos tempo para tudo, mas para Deus, para uns bons pensamentos, às vezes a gente não acha um minuto. Não é? Então, eu acho que foi assim, bem para os dias que nós estamos agora vivendo. Maria, seja bem-vinda. Tá sem som. Sem som. Microfone. A Maria tá sem som, acho que ela não entendeu. Eu não sei, acho que ela foi pegar alguma coisa para escutar, não sei, talvez o fone. Porque ela estava falando e a gente não estava ouvindo. Bom, ela vai lá pegar. Tadinha. Ela deve estar ouvindo, porque eu falei o nome dela, ela tentou responder, né? Ela só não está conseguindo falar. Então, vamos à lição do Livro dos Espíritos de hoje. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos... Está ouvindo, Sônia? Boa noite a todos. Oi, Maria. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Maria, não sei se você sabe, mas nós estamos... Tá, agora tá, né? Nós estamos lendo o Livro dos Espíritos. Uhum. Que se você tiver aí, eu não sei se você tem ou não, Oh, é o sexto capítulo da introdução. Sexto da introdução. Sexto, isso, aí você pode acompanhar, tá? Tá que certo, página que é, Sônia? Fica mais fácil. Então, sabe o que acontece? Cada livro é de um jeito, Maria. Por exemplo, o meu é na página 21. Então, você vai na introdução e vê pelo número, pelo algarismo romano, o sexto. Sexto. É no comecinho do livro. No comecinho, né? Isso. Introdução. É na introdução mesmo. Primeiro. O meu é na 21, aí dos outros eu não sei. Né? 21, né? Vai lendo, eu acho. Vai, adianta aí. Tá bom, então. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios. E como tendo pertencido, pelo menos a alguns, a homens que viveram sobre a Terra, constitui o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida,
o mundo corporal. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte torna-os livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos chegados a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, cujo corpo não é senão um envoltório. Ora. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, 2 naturezas. Por seu corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto, e por sua alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós e no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e menos tangível, como ocorre nos fenômenos das aparições. O espírito não é, assim, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito e, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em força, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição. Seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza dos seus sentimentos e seu amor ao bem são os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os da classe inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles, há os que são nem muito bons, nem muito maus, mas trapalhões e importunos, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso tem lugar pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão.
A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde ele sai mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retornar uma nova existência material depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra. E todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal, e é para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe a nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Pode-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagem mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido.
os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde dominem o amor ao bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas, frívolas ou guiadas, só pela curiosidade, e por toda parte onde se encontrem os maus instintos, e por todas as partes onde se encontram os maus instintos. Longe de deles se obter bons conselhos ou ensinamentos úteis, não se deve esperar senão futilidades, mentiras, malgracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda a paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mas frequentemente dizem coisas falsas e absurdas. Por malícia ou por ignorância, eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, adulando a sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio, a regra universal de conduta para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve se tornar útil segundo as suas faculdades e os meios que Deus colocou em suas mãos para o provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seus semelhantes, viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado, e todas as suas torpezas descobertas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com os quais agimos mal, é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra um meio nas diferentes existências que lhe permite avançar segundo o seu desejo e seus esforços, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é seu objetivo final.
Tal é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensino dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhes opõem. Então, até aqui, nesse momento que a gente leu, nós estamos falando tudo em prol do espiritismo. No capítulo 7 em diante, vai se falar do que as pessoas que não acreditam vão dizer, tá? A opinião deles, tá? Então, a gente deixa a 7ª lição para a semana que vem, tá bom? Pode ser a 7ª e a 8ª, porque assim fica um bom tamanho. Agora, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa ao que eu li, ou quer fazer alguma pergunta, está em aberto. Cleidson? Oi. Nada para falar? Nada para acrescentar? Então, acho que foi uma... Já está na leitura, né? Acho que para a gente ir colocando no nosso conhecimento, né? Acho que não tenho algo muito a destacar, não. Entrou mais alguém depois, Stefan? Não, tá a Maria, a Rô, a Vilma e a Cléo. Tá certo. Então, tá bom, gente. Então, ficou para a próxima aula a 7ª e a 8ª, tá bom? E assim, se tiver alguém que possa ler ou repartir comigo, porque são umas lições grandes. A Maria gosta de ler, nós temos a Maria agora. Será que a Maria vai estar quarta-feira? Deixa eu colocar, se estão me ouvindo? Sim. Agora eu vou na próxima aula, prometo. Tá bom, Maria. Então eu leio um capítulo, você lê outro, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. É porque quando vai chegando no fim, as letrinhas vão embaralhando aqui, eu já não consigo mais ver, meu Deus do céu. Inclusive, eu estava lendo ele, né? Ele estava aqui na página, eu teria até o negócio, agora nem sei mais que página, procurando aqui para acompanhar você. Ai, tadinha. Agora você acha, já para a próxima você acha, é a 7ª e 8ª, tá bom? Não, já achei a 7ª aqui, ó, acompanhando você aqui. Tá certo, então. Então, deixa em aberto. Alguém quer fazer a prece final? Vamos fazer. Eu faço. Ai, muito bem, Maria. Chegou com tudo. Pode fazer, querida. Olhos, pedindo ao nosso governador, né, do nosso planeta Jesus, que desça suas bênçãos, seu amor sobre todos nós nesse planeta, que estamos precisando muito, que ele abençoe todos os seres desse planeta, a ser mais amoroso, compassivos, né? Que nos ajudemos uns aos outros hoje e sempre, e que Deus abençoe sempre esse grupo e a nossa aula. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou dar uma sugestão. Para a próxima aula, se alguém quiser, eu não vou falar quem, pegar uma mensagenzinha que nem eu li agora, para fazer o início da nossa aula, seria bom, tá? Aí, quando a gente entra na aula, a gente pergunta quem quer, tá bom? Então, tá. É só pegar uma mensagem e ler. E assim, eu não sei rezar, eu não quero, eu não sei. Aí, sabe, é só ler. Isso aí é conforme vamos ler, é isso mesmo. Isso, vocês têm a semana inteira para pegar mensagem. Não olha no Facebook? Então, lá tá cheio. Tá certo, então. Um beijo no coração de cada um. Tudo de bom para vocês. E até quarta, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau a todos. Tchau. Boa noitinha. Tchau. Boa noite.